Vocês já devem ter me visto falando por aqui com vídeos que eu me apresento como: Oi, eu sou a doutora Lívia, pediatra, especialista nos transtornos do neurodesenvolvimento, mãe de 3 pituquinhos, todos autistas nível 1 de suporte. Mas quem de fato é essa doutora Lívia e como ela veio parar até aqui nesse mundo azul? Eu me formei em 2011 pela Faculdade Multivix e desde então minha vida foi sempre dar plantão, como pediatra geral. Eu nunca me via assim apaixonada em nenhuma subárea, nenhuma subespecialidade da pediatria, né? Até que na pandemia, lá em meados de 2020, Deus que sempre escreve certo, por linhas certas, e às vezes nós é que não sabemos, né, interpretar, me surpreendeu e deu uma virada de chave na minha vida, né? Então, meus filhos, os gêmeos, né, que até então estava com 2 aninhos ali na pandemia, começaram a apresentar atraso de fala. Eu percebia que quando a gente levava eles num parquinho, eles não queriam socializar, pareciam que tinham medo de ser humano, sabe? Queriam só ficar se escondendo atrás da gente, só grudadinhos, brincando só entre eles ali. E aquilo foi criando um certo desconforto, uma pulga atrás da orelha, até que a gente resolveu levar para finalmente ser avaliado por uma neuro. Uma neuro que inclusive é super maravilhosa, referência aqui no estado. Só que naquele momento eu percebi que algo mudou. Toda mãe, quando ela tem ou uma suspeita, ou ela realmente já recebe o diagnóstico de autismo do filho, que não foi o nosso caso, porque naquele momento, na verdade, não teve como já se fechar um diagnóstico, mas foi feito o que se deve se fazer sempre, que é encaminhar para intervenção precoce. Mas naquele momento em que ela, eu lembro como se fosse hoje, usando máscara, meu marido também, e ela virou e falou assim, olhando para o meu marido: olha, ela tem razão de estar preocupada, porque a proporção ela vem aumentando muito, a incidência, né, de autismo. Era de 1 para 44, agora está de 1 para 36. E quando se fala em atraso verbal, dificuldade para socialização, a gente realmente tem que desconfiar que possa ser autismo. E ela é pediatra, então ela sabe, né, realmente que ela tem que ficar preocupada. E aquilo eu tive que fingir ser uma fortaleza, e eu lembro que só a lágrima estava escorrendo aqui, porque se eu demonstrasse fraqueza, meu marido me visse chorando, ele ia pensar o quê? Bom, se ela que é pediatra está desesperada, então o negócio é realmente complicado. O buraco é mais embaixo, né? Então eu fingi uma fortaleza que eu não tinha. Naquele momento, parecia que faltava ar, sabe? Parece que a visão fica toda turva, embaçada. E todo conhecimento que você possa ter, você pode ter o maior conhecimento do mundo, ser especialista na área. Naquele momento eu só era mãe. E eu só queria receber um abraço e dizer: calma, não é desse jeito que você está pensando, não precisa desesperar. Eu não tenho como falar para você como realmente vai ser, porque cada criança tem o seu desenvolvimento, mas tudo que a gente puder fazer, que estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. E é isso que seus filhos precisam agora, de serem estimulados nas habilidades que ainda lhes faltam, né? E eu sei que eu saí dali assim, sentindo que eu precisava de um acolhimento, eu precisava de um abraço, de ter com quem falar, de poder, sei lá, desabafar e de ter um apoio, de pelo menos falar assim: conta comigo, eu tô aqui, você não tá sozinha. Então eu saí desesperada, corroída por dentro, como tantas mães saem, né? Depois que a gente conversa, explica, por mais que tente ser o mais detalhado possível ali, por mais que tenha acolhimento, ainda assim as mães saem super se sentindo sozinhas e desesperadas. Daí foi nesse momento que Deus falou comigo: imagina se você que é médica, pediatra, está se sentindo assim, como será que as outras mães não se sentem quando passam por essa situação? Então eu comecei a estudar sobre o autismo, comecei a me capacitar, estudei autismo, estudei os transtornos do neurodesenvolvimento, né? E prometi para mim mesma que a partir daquele dia, nenhuma família se sente mais, ia sair do meu consultório se sentindo como eu me senti um dia. Faltando o acolhimento, faltando a sensação de com quem eu posso contar, faltando alguém me explicar tintim por tintim, por quê, quais são os critérios. E mais do que isso, o que está por trás da palavra autismo? Que a gente se apega muito a um termo que foi criado, mas que, independente de qual seja o nome do que o nosso filho tenha,
O mais importante é que a gente consiga dar para ele o suporte que ele precisa para ele se desenvolver. E aí a gente vai descobrir juntos o que ele precisa e fazer tudo que for possível. Então hoje eu sou a doutora Lívia, mãe dos gêmeos Zélio e Fernanda, de 7 aninhos, da nossa pituquinha Maitê, que vai fazer 4 aninhos agora em janeiro. E eu trago não só a experiência técnica sobre o autismo e os transtornos, mas eu trago também a maternidade atípica no peito. O dia a dia ali, vivenciando, sofrendo, sorrindo, emocionando e comemorando cada pequena vitória, que só quem está vivendo e respirando o que é o autismo e os outros transtornos sabe de fato o que é. Então, infelizmente ou felizmente, eu sei o que é o medo, o susto, a insegurança, o desespero, o esquecer o que nosso filho adquiriu de habilidades até chegar aqui hoje, depois de uma avaliação. Então, foi por isso que eu resolvi acolher cada mãe, dando o que eu puder de atenção, de acolhimento, de informação e trazendo a calma, trazendo a segurança, que é o que a gente mais precisa nesse momento tão delicado, né? Que a gente tem que juntar as nossas forças e se há alguém que nessa vida não tem o direito de desistir e que tem que ir com medo mesmo, somos nós mães, né? E foi assim que tudo começou.